Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, com essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, e quero agradecer a Deus por estar me dando essa honra. Eu agradeço Marcos Paulo também pela confiança de ter me indicado, pastor Marcel, e estar aqui, irmãos, é uma benção. Muitas vezes, não foi uma só não, eu passei ali na porta dessa igreja e falei: Deus, um dia eu quero pregar aí ainda. Me abençoe, Senhor. E quando o Marcos Paulo ouviu o áudio dele, né, eu te indiquei lá, falei: glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Então estar aqui, irmãos, é uma honra muito grande. Só tem uma explicação, né? Tá ali, ó, é a cruz de Cristo, né? Não merecia, sou ruim demais, irmãos, mas a graça de Deus alcançou a minha vida, e é a única explicação por eu estar aqui nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero ler Romanos, capítulo de número 11, versículo 36. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Senhor, fala conosco nesse lugar, em nome de Jesus. Preciso, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use como um instrumento do Senhor para ser bênção na vida dessa igreja nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e entrego nas tuas mãos. Amém. Pode se sentar, irmãos, fica à vontade, no nome de Jesus. Irmãos, está comigo ali também o irmão Lequim e a Raniele, e o Arthur, lá também de Dores, da nossa igreja, lá em Dores da Vitória. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos, eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra, e desde que eu recebi o convite para estar aqui ministrando a palavra do Senhor, Deus colocou no meu coração de falar sobre 2026, né? Sobre um ano para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Acho que qualquer coisa que eu falar aqui sobre 2026 que for menos que um ano que nós vivamos para a glória de Deus, vai ser muito pouco. Então eu acho que o propósito que Deus quer nos levar para meditar aqui nessa noite é que nós possamos direcionar a nossa vida para viver para a glória do Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. O ano virou, estamos em 2026, e quando o ano vira, automaticamente muitas coisas passam pela nossa cabeça. Quando a gente olha para um novo ano, a gente vê desafios, a gente vê sonhos, a gente vê projetos, mas a gente também vê oportunidade. O ano virou, nós estamos aqui e nós temos oportunidade. Oportunidade de viver coisas novas que Deus tem para nós. Como diz a palavra do Senhor em Isaías 43, 19, o Senhor diz: eis que faço uma coisa nova. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem coisas novas para a nossa vida. E como diz o irmão Marcos Paulo, a nossa esperança não está no ano novo, mas naquele que pode fazer nova todas as coisas, e glória ao nome do Senhor por isso. Só que virar um ano com a expectativa que o ano vai ser novo, só se baseando no calendário, é muito frágil, irmãos, e pode ser que o ano não seja novo. Por quê? Sabemos que Deus tem coisas novas para a nossa vida, mas Jesus também disse que ninguém pega vinho novo e coloca em um odre velho, porque o odre velho, ele não vai suportar o vinho novo, ele vai se rebentar e vai perder o vinho novo e o odre também. O vinho novo é colocado em odres novos. O que Jesus queria dizer? Os irmãos sabem, o odre era um recipiente feito ali do intestino do carneiro, onde eles colocavam o vinho. O vinho novo, o odre novo, o vinho fermentava, o odre esticava, o processo da fermentação do vinho. Você não podia pegar um odre velho que já tinha sido fermentado e colocar vinho novo nele de novo, porque quando o vinho fermentasse e esticasse ele de novo, ele se romperia e perderia o odre e o vinho também. Então Jesus falou: o vinho novo é para odres novos.
Deus tem coisas novas para a nossa vida, mas não se nós permanecermos sendo um odre velho. Só tem como nós vivermos as coisas novas de Deus em 2026, se nós também posicionarmos a nossa vida diante de Deus como uma nova pessoa. Não tem como esperar o novo de Deus sendo um velho homem. O novo de Deus é para uma nova pessoa também, e glória ao nome do Senhor por isso. E quando eu olhei para esse texto, né, Romanos 11:36, pois todas as coisas vêm dele, nós percebemos, né, em outras traduções, porque dele, que tudo que existe partiu de Deus. Deus, ele é o Criador. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Tudo que existe, o mundo, os anjos, as pessoas, tudo que existe foi criado por Deus. Quando a Bíblia diz que porque dele, ou dele vem todas as coisas, mostra que a essência de tudo é Deus. E glória ao nome do Senhor por isso. Deus criou todas as coisas, mas Deus criou todas as coisas com um propósito. Deus não olhou lá do céu e falou: estou fazendo nada, vou criar os anjos aqui. Estou fazendo nada, vamos criar o ser humano. Não, tudo que Deus criou porque Ele tinha um propósito. E isso envolve a humanidade, isso envolve você. Você não está aqui, nessa geração, faz parte desse tempo, por um acaso. O fato de nós estarmos aqui, glória a Deus por isso, é porque Deus tinha um propósito na nossa vida. Deus um dia chegou para um homem chamado Jeremias, capítulo 1, versículo 5, e falou assim: Jeremias, antes que eu te formasse, eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Olha como Deus diz: eu o conheci antes de formá-lo. Deus não estava falando ali, você se formou, ou antes de você se formar. Deus fala, antes de formá-lo. O que Deus estava querendo dizer para Jeremias é, antes de eu te formar. Você não nasceu em vão, você não é um erro, você não é o acaso, você nasceu porque eu te formei, eu tenho um propósito na sua vida. Em Isaías capítulo 40, versículo de número 1, glória a Deus, vai falar, Deus vai entregar uma mensagem para um homem chamado Ciro. Pode passar para o 2, glória a Deus. 3. Meu Deus, errei o capítulo 41, irmão, glória a Deus, perdão. Isaías capítulo de número 41, versículo 2, 3. Misericórdia, irmãos. 45, versículo de número 1. Perdão, tá, irmão? Isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de sua fortaleza se abrirão e nunca mais se fecharão. Aí a gente lê isso e fala, mas Deus está falando para Ciro como ele falou para várias pessoas. Qual que é o interessante desse texto? Deus falou isso com ele 150 anos antes desse homem nascer. Esse homem nem tinha sido nascido ainda e Deus já estava chamando ele pelo nome e já estava falando que tinha um propósito na vida dele. Não é diferente conosco que estamos aqui. Antes de nós nascer, Deus já projetou algo para a nossa vida. Deus tinha um propósito para realizar na nossa vida. E quando eu falo sobre o propósito de Deus, eu queria falar algumas coisas. Que Deus criou cada um com um propósito particular também. Cada um tem seu jeito, cada um tem a sua história, cada um tem o seu chamado. E uma vez eu estava ouvindo um homem de Deus muito, eu gosto muito dele, Jimmy Stein, fundador da Jocum no Brasil, e ele fala que ele foi pregar num lugar uma vez, e ele chegou na igreja, e quando ele foi para pregar, o pastor apresentou ele: irmãos, está aqui o pregador hoje, Jimmy Swaggart. E aí ele olhou assim: eu não sou Jimmy Swaggart, sou Jimmy Stein.
Quem é Jim Sweat? Jim Sweat era um dos maiores pregadores do tempo dele. Jim Sweat pregava nas redes de televisão quase do mundo inteiro. E o pastor apresentou ele e falou: meu Deus, eu não sou esse homem. E aí ele subiu para pregar e começou a pregar, e pregou do jeito dele. E quando ele desceu, assim, veio uma senhorinha e falou com ele: pastor Jimmy, eu ouço todas as suas mensagens na televisão, eu amo ouvir o Senhor. E ele virou para ela: irmã, eu não sou Jim Sweat, eu sou Jim Stay. Aí a irmã olhou para ele e falou assim: ah, pastor, continua tentando então, um dia você chega lá. Aí ele ficou revoltado e falou: não, irmã, eu não posso chegar lá, porque mesmo que um dia eu seja como Jim Sweat, um grande pregador e tal, Deus vai sentir saudade do Jim Stay. Deus me fez Jim Stay. E o que eu queria dizer para os irmãos é que a gente, na caminhada com Deus, a gente tem referências. A gente vai olhar para pessoas e vai falar: eu queria ser igual a essa pessoa. Isso é válido, é bênção. Só que eu queria dizer para você que Deus tem uma história para você. Deus tem um chamado com você. E é assim. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, isso tem uns 13, 14 anos atrás, eu me converti na Assembleia de Deus, igreja que eu faço parte, Assembleia de Deus Madureira. E se converter na Assembleia de Deus há 12, 13 anos atrás, era assistir Gideões Missionários. Eu não sei se os irmãos lembram. E eu lembro que eu via aqueles pregadores pregando lá no congresso em Camboriú, Balneário Camboriú, e multidões assistindo aqueles homens pregar. E tinham duas coisas que eram normal entre aqueles pregadores, era comum entre eles. Uma era a eloquência. Aqueles homens tinham uma eloquência que era diferenciada. Eles iam cumprimentar a igreja: eu saúdo a amada, a maravilhosa, a poderosa, a grandiosa, a extraordinária igreja do Senhor Jesus. Aí os irmãos: amém. E outra coisa que era comum entre os pregadores daquela época, a voz muito grave: Deus está aqui, Deus está falando. E era normal isso. E eu via aqueles homens pregar e eu ficava doido. Eu quero ser igual a esses homens, eu quero pregar a palavra do Senhor, eu quero pregar nos Gideões Missionários. E eu orava e trabalhava para o meu pai na roça, tirando leite. E eu lembro que eu, ali tirando leite, trabalhando, e eu falava: Deus, faz de mim um pregador da sua palavra. Eu quero pregar a palavra do Senhor. E glória a Deus por isso. Enjoei, irmãos. Alguns irmãos já ouviram contar essa história. Eu enjoei de quando eu estava cortando capim ali para tratar das vacas, cortar assim do tamanho do microfone, o toquinho do capim, os boi com fome, e eu lá fazia daquilo um microfone, glória a Deus, e pregava para capineira, o que tinha na frente, né? Um pé de manga, né? Pé de manga ruim, não se convertia. Enfim, irmãos, eu lembro, eu olhava assim para a vagem assim, planície, e eu via multidões de gente na minha frente, irmãos. Eu via. A fé é isso, né, irmão? A fé é você pisar no vácuo assim, né? E Deus põe o chão, e glória a Deus por isso. E glória a Deus, só contando para os irmãos. Mas eu lembro, irmãos, que muitas das vezes, quando eu estava assim na minha casa, vinha uma voz na minha cabeça e falava desse jeito comigo: você não vai ser pregador. E eu pensava: por quê? Você não tem voz de pregador. E aquilo me magoava, irmãos. Eu ficava assim, cabeça baixa. Aí falava: você não vai ser pregador. Você não fala como um pregador. E aquilo... E eu não sei, irmãos, o que pode ser. Talvez essa voz fala com algumas pessoas aqui. Você não vai ser porque você é diferente nisso. Você não vai conseguir porque o seu jeito de adorar o Senhor é diferente. Ah, o sistema criou um jeito que dá certo já. Se você não entrar nele... O que eu quero trazer para os irmãos é que Deus tem um chamado com a gente. E para você cumprir o que Deus tem para você, você não precisa trocar sua voz para imitar um pregador ou trocar. Não. Você tem que abandonar o pecado e aquilo que está te amarrando. Agora, da forma que Deus te criou e da forma que Deus quer te usar, é a forma que Deus vai trabalhar através da sua vida. Ah, mas eu não tenho capacidade. Deus não chama as pessoas pela sua capacidade, porque Ele é aquele que capacita, e glória ao Senhor por isso. Então, com todos aqui, que estão aqui nessa noite, Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer te usar, e existe algo que Deus quer fazer através de você. Tem pastores, tem homens e mulheres de Deus aqui nessa igreja, mas nesse mover de Deus aqui em Miraí ou em outros lugares, Deus conta com você também para realizar essa obra, e louvado seja o nome do Senhor.
Porque dele Deus é a essência, mas também por ele, porque Deus também é o caminho. Deus não só criou a vida, como Deus também mantém a vida. Irmãos, a vida é algo muito complexo. Eu não entendo quase nada de ciência, nada, quase nada. Mas o pouquinho que a gente ouve os homens falar, você percebe que a vida, o ser humano, tudo que existe é algo muito complexo. E que a vida só existe porque existe alguém que mantém ela, senão isso já tinha sido totalmente destruído. Várias vezes a gente percebe isso e glória a Deus por isso. Um dia, um homem chamado Jó estava passando um momento muito difícil e ele começou a questionar a Deus, achando que ele tinha sabedoria para questionar o Senhor, se vendo no direito de questionar a Deus, e ele vai questionando. Se você abrir sua Bíblia do capítulo 38 ao 41 do livro de Jó, você vai ver Deus fazendo perguntas para Jó, e Deus vai fazer várias perguntas. Jó, aonde você estava quando aconteceu isso? Jó, aonde você estava quando eu fiz isso? Jó, aonde você estava quando isso aconteceu? E para nenhuma dessas perguntas Jó tinha resposta, ele não sabia responder elas. E aí o que Deus queria mostrar para Jó? Que a vida, ela é algo muito complexo. O mundo, o universo que nós vivemos, ele é algo muito complexo. Mas Deus, no seu poder, na sua eterna glória, Deus não perde o controle do universo. O que Deus queria mostrar para Jó? Está vendo isso aqui que é complexo demais para sua mente entender? Eu tenho o controle de tudo isso. Se eu não perco o controle de toda essa complexidade, você acha que eu perdi o controle da sua vida? Deus não só é aquele que deu a vida, como Deus também mantém a vida. A vida, ela teve um início, como uma corrida, ela tem um meio, mas ela também tem um fim. E esse meio, irmãos, aonde nós estamos hoje, é um local de muito perigo. Por quê? Porque como foi louvado aqui nessa noite, né? Depois que eu coloquei meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. 2026 é um ano que tem a ver com os olhos. Os setores de marketing, publicidade, o pessoal das vendas aí, em 2026 estão um pouco preocupados. Por quê? O ano de 2026, principalmente no Brasil, tem dois assuntos que vai tomar a atenção do povo. O primeiro deles, 2026, é o ano de política, irmãos. E a política, daqui para frente agora já vem, mas vai ser muito falada, porque é ano de eleição, 2026, o ano onde nós votaremos para o presidente, deputado e assim por diante. E 2026 também é o ano da Copa do Mundo. Então, quando nós entrarmos nas nossas redes sociais ou na televisão, esses dois assuntos, eles vão estar ali, de uma forma muito presente. Os setores de venda, o pessoal fica preocupado, porque como nós vamos ganhar a atenção do povo se já tem dois assuntos que eles estão muito desenvolvidos? E aí vai ter uma batalha, irmão, todo mundo querendo ganhar a atenção do povo. Você vai abrir o seu celular e vai estar aquele rapaz, não pula, não pula, não pula, não pula, e quando ele vê, você já pulou o vídeo. É ele tentando ganhar a sua atenção. Só que isso, irmãos, fala muito a respeito disso, por quê? Porque aonde nós colocamos a nossa atenção, nós direcionamos o nosso corpo, nós direcionamos as nossas atitudes, nós direcionamos aonde nós vamos investir o nosso dinheiro, nós direcionamos aquilo que nós vamos buscar para a nossa vida. Jesus falou que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, os olhos é aquilo que direciona o corpo. Onde nós colocamos os olhos, o nosso corpo vai seguir. E portanto ele disse, se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. Mas se os seus olhos forem bom, todo o seu corpo será bom. E Jesus também nos disse, irmão, uma vez, falando sobre os olhos, que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto do reino dos céus. Ele não soltou o arado, ele está segurando o arado, só que ele está olhando para trás. O que vai acontecer com ele? É questão de tempo, ele solta o arado e segue aquilo que ele está olhando. 2026 é um ano que vai ser um ano de muitas distrações. E eu vim aqui trazer para os irmãos algo de como manter os nossos olhos fixos em um ano que vai ser de disputa pela nossa visão e a nossa atenção. Glória a Deus por isso. No livro de Cantares, capítulo de número 4, versículo 1, Salomão, ele vai falar a respeito da amada dele. Cantares 4, versículo 1.
E ele fala assim, preste atenção: você é linda, minha querida, como você é linda. Romântico, né, irmãos? Seus olhos por trás do véu são como pombas, seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pela encosta de Gileade. Pode deixar no 1, por favor. Não sei se seria uma boa cantada, né, irmãos, na nossa época, né? Mas a linguagem ali. Tem algo interessante, irmãos, que eu queria que os irmãos focassem, é quando ele fala assim: seus olhos por trás dos véus são como pombas. E tem um propósito dele falar isso. Salomão é um homem muito sábio. Por que ele está usando a pomba? Não sei se os irmãos já ouviram falar, mas a pomba não tem uma visão igual a do ser humano. Nós temos os olhos na frente, focamos assim. A pomba tem os olhos de lado. Elas enxergam 340 graus, quase 360 graus. E elas não têm a mesma mobilidade que nós temos. Nós viramos o olho e pode ser que a cabeça fique parada. A pomba não. Onde ela olha, a cabeça também acompanha. Os olhos da pomba são uns olhos muito interessantes. Por quê? Eles não conseguem ter duas coisas focadas ao mesmo tempo. Ela só consegue focar em uma coisa. Quando Salomão olha para sua amada ali e fala que ela tem olhos como de pomba, o que ele queria dizer é que ela só tem olhos para ele. Então ela tem um olhar fiel, e glória a Deus por isso. No ano de 2026, Jesus busca uma igreja com olhos de pomba. O que isso significa? Em um mundo querendo roubar a nossa atenção, nós manteremos os olhos no nosso amado. Nós não olharemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós prosseguiremos para o chamado que Deus tem para a nossa vida, e glória a Deus por isso. Irmãos, tem gente aqui que tem muito potencial. Tem gente aqui que tem um propósito de Deus muito grande, muito lindo. Mas por que essas pessoas às vezes não conseguem viver aquilo que Deus tem para elas? É porque muitas delas estão distraídas com as coisas do dia a dia, ou tem algo que está prendendo elas. Jesus, quando ele foi entrar em Jerusalém, Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês vão em tal cidade e vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Vocês vão lá e soltam esse jumento. E se o dono perguntar o que vocês vão fazer com esse jumento, vocês só falam assim: o Senhor está precisando dele. E leva ele para o Senhor. Muitos de nós, irmãos, somos igual a esse jumento. Por quê? Nós temos força, nós temos potencial, mas o que adianta se nós estamos amarrados? O que adianta toda a força, todo o potencial, todo o chamado, se tem algo que está nos prendendo? Nessa noite, Deus vira para nós e fala: abandona, desamarra, larga isso tudo. Por quê? Porque o Senhor precisa de você. O Senhor te chama, e glória ao nosso Deus por isso. Era um simples jumentinho, mas ele teve a oportunidade de carregar sobre os seus ombros o Filho de Deus. Somos simples seres humanos, mas nós temos a oportunidade nessa geração de carregarmos sobre nós a presença de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Eu não sei se você sabe o valor disso. Certa vez, lá no meu serviço, trabalho com topografia lá na CBA, e aí, a gente tem um equipamento lá, a empresa tem, né, irmãos? Eu não tenho nada não, a empresa tem um scanner desse tamanhozinho assim. E esse scanner, irmãos, é um equipamento, na época que eles compraram, 600 mil reais. Hoje tem até mais de 1 milhão, tem de vários modelos. Você pega esse scanner e coloca ele em cima do carro, né? Você vai assim no alto de uma mina, no alto de um pasto, ou uma cidade aqui mesmo, você bota esse scanner rodar assim, em 40 segundos ele vai dar um giro. Ele vai criar um desenho de tudo que tem aqui, vários pontos. Depois você tem uma imagem 3D para você poder trabalhar, pode usar em arquitetura. Lá eles usam na progressão da atualização das minas, processo de lavra da empresa. Um dia a gente foi fazer o serviço, né? E aí a caminhonete não chegava no lugar. E aí eu peguei, falei: e agora? Como que a gente faz? Aí o rapaz estava comigo e fala: a gente desmonta e põe ele nas costas. Eu falei: mas pôs trem nas costas? Isso. Aí peguei, irmãos, desamontamos e coloquei aquele scanner nas costas. 600 mil reais aqui nas minhas costas. E aí o chão estava meio cheio de pedra, eu comecei a pisar assim e tal. E cada passo que eu dava, eu pisava com cuidado. Porque eu pensava: meu Deus, se eu deixar esse trem cair, eu tenho que vender meu rim para pagar, né? Então não dá. E aí eu nunca tinha entendido, irmãos, por que o sacerdote no Antigo Testamento carregavam a arca sobre os ombros. Mas naquele dia eu entendi. A arca representava a presença de Deus.
E o propósito deles carregar sobre os ombros é que quando você carrega algo de valor sobre os ombros, cada passo que você dá com cuidado, porque você não quer que aquilo caia, você não quer que aquilo se perca. E glória a Deus por isso. E aí eu fui, dava ali meus passos com cuidado e tal. Falei, meu Deus, imagina se esse trem cai, né? Pensei que eu tinha entendido a arca, mas eu tinha entendido só uma parte. Aí passou uns dias, eu vim no monte aqui com os jovens da Assembleia e trouxe meu irmão, ele tinha 13 anos na garupa. E eu vim de moto e entrava nas curvas, estou atrasado, Senhor, vamos chegar lá. De repente eu parei e falei, peraí, mas o meu irmão está atrás. Magrelinho igual eu, e se ele cair no chão aqui? Vai machucar tudo, menino. E aí, irmãos, eu não tomei cuidado para não deixar cair, por valor, porque era algo de valor, algo financeiro, mas por quem ele representava para mim. Então eu não queria que o meu irmão caísse, por quê? Eu gosto dele, é meu irmão. E aí que eu entendi realmente porque os sacerdotes no Antigo Testamento carregavam a arca sobre os ombros, e por que, irmãos, nós devemos carregar a presença de Deus com cuidado. Não é sobre o valor financeiro, não é porque é de ouro, não, é por aquilo que representa para nós. Nós hoje temos o privilégio de carregar a presença de Deus sobre as nossas vidas, e não é em valor financeiro, é aquilo que Deus representa para nós, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Estamos, irmãos, na corrida, estamos no meio, glória a Deus, tivemos o início, o meio, porque dele, por ele e para ele, louvado seja o nome do Senhor. A vida, irmãos, é uma flecha que Deus soltou, e a flecha ela não tem domínio sobre si mesma. Deus soltou essa flecha e ela tem um alvo. Aonde ela vai chegar? O alvo da nossa vida, irmãos, é o próprio Deus. Deus iniciou, Deus é o que nos dá o sustento no meio do caminho, e o alvo da nossa vida também é Deus. No ano de 1949, um jogador do 15º de Piracicaba fez algo inédito, irmãos, inédito. Você pesquisa lá no chat GPT depois, no Google, no YouTube, tem ele dando entrevista, tem tudo. Ele bateu o escanteio, não tem vídeo não, tá, irmão? Do vídeo não, ele só conta a história. Bateu o escanteio, ele fala que ele correu, cabeceou a bola e fez o gol, irmão. O time estava perdendo de 2-1. Ele foi lá e empatou o jogo. Ele é um ícone do time. Ele bateu o escanteio, correu e ele mesmo cabeceou. A nossa vida, irmãos, ela é a mesma coisa. Deus bateu o escanteio, mas Ele também é aquele que quer cabecear a bola. Nós não podemos nos perder de um lado para o outro. Deus é aquele que iniciou, porque dele, por Ele, mas também tem um alvo, é para Ele a nossa vida, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Existe um risco muito grande de você que está aqui, jogar esse ano de 2026 no lixo. Existe um risco muito grande de nós, na nossa passagem aqui por essa terra, jogar a nossa vida no lixo. E quando eu jogo a minha vida no lixo? Quando eu vivo para tudo, menos para a glória de Deus. Quando eu faço de tudo, de menos a glória de Deus. Tem um homem na Bíblia, irmãos, caminhando para o fim, aqui, que ele era muito brabo, Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da história da Bíblia. Escreveu 3 livros da Bíblia, né, Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Viveu uma vida que todo mundo, né, da época dele queria. Se tornou o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais poderoso do seu tempo. Se ele tivesse um Instagram hoje, muitas curtidas, seria muito famoso e tal. E Salomão foi viver a sua vida, e ele colocou o coração dele com um desejo: eu vou viver para experimentar todas as coisas. Eu quero experimentar todas as coisas. E ele vai vivendo, ele é jovem, ele se torna um homem. E quando ele está velho, irmãos, já de idade avançada, ele vai escrever um livro para nós, livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, palavras do pregador, rei de Israel, rei em Jerusalém. Versículo 2, vaidades de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Você vê um homem que teve de tudo. Capítulo 2, ele vai contar para a gente o que ele teve. Eu construí muitas casas, eu construí palácio, eu ganhei muito dinheiro, tive mulheres, e ele ainda fala, mulheres e mulheres. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Tinha muito dinheiro, muito famoso, muita mulher, tinha tudo, tudo. E aí ele vai virar para a geração dele e vai falar, vaidades de vaidade, tudo isso é vaidade. O que ele queria dizer com isso? Primeiro,
todas essas coisas são passageiras. Segundo, todas essas coisas não trazem a verdadeira felicidade. Terceiro, todas essas coisas não podem preencher o vazio dentro do coração do homem. E aí ele vai dar um conselho para os mais jovens. É por isso que ele escreve capítulo 12, versículo 1. Lembre do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias. O que ele quer dizer? Lembre de Deus enquanto você é jovem. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Qual o erro que ele cometeu? Gastar a sua vida buscando a glória do homem. Mas aí a Bíblia vai trazer para nós um homem totalmente diferente de Paulo. Totalmente diferente de Salomão, perdão. Paulo. Paulo conhece a Jesus, tem um encontro com ele e coloca a sua vida na direção da glória de Deus. E gasta a sua vida para a glória de Deus. Ele não tinha um palácio como Salomão, ele não tinha riquezas como Salomão, era um homem solteiro, passou fome, frio, perseguição, mas quando ele olha para trás no retrovisor da vida que ele viveu, ele vai falar para Timóteo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Qual que é a diferença desses dois homens? Um viveu buscando a glória do homem, o outro viveu buscando a glória de Deus. 2026 está diante de nós, é uma corrida para nós corrermos, e nós podemos escolher vivermos para a glória do homem, buscarmos os nossos sonhos, buscarmos os nossos projetos, buscarmos nos enriquecer, buscarmos termos muitas coisas. Isso é válido, mas você pode buscar também a glória de Deus. Você pode fazer de 2026 um ano que você vai direcionar a sua vida para a glória de Deus. Quando Deus nos criou, Deus criou a gente com uma condição: Deus nos criou para vivermos ligados nele. Deus falou para a água, dá os peixes. Deus falou para a terra, dá os animais. Deus falou para as plantas, dá os frutos. Mas e para o homem? Deus não falou. Deus não fez o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. Deus fez o homem dele mesmo. Deus tirou dele e fez o homem. Se você tirar o peixe da água, o peixe morre. Se você tirar a planta da terra, ela morre. Se você tirar o homem de Deus, o homem morre também. Deus criou a nossa vida com uma condição: vivemos perto dele. E você pode chegar no final de 2026, olhar para trás e falar: esse ano eu troquei de carro, esse ano eu construí minha casa, esse ano eu tive o meu casamento, esse ano eu conquistei várias coisas. Mas se você olhar para trás e não tiver no meio disso tudo a glória de Deus, você viveu um ano vazio. Qualquer vida abaixo da glória de Deus é uma vida vazia. Não se iluda, irmão, das pessoas que batem no seu ombro e falam que você é o cara. Não se iluda. Não se iluda com essa vida que só tem um foco financeiro. Não se ilude com essa vida que é só conquistar, ganhar, vender e prosperar, mas não tem a glória de Deus envolvido nisso. Se tudo que você tem não é para a glória de Deus, o que você tem não vale nada, irmão. A sua vida não está valendo nada, nada está valendo nada, porque tudo só tem sentido quando é para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Igreja do Senhor, nós estamos aqui de passagem. O pastor falou sobre isso aqui nessa noite. Tudo que nós estamos desenvolvendo aqui não é porque vai ficar aqui. Deus tem um propósito conosco. No livro, e aqui eu encerro, Torturados por Amor a Cristo, tem uma parte que o pastor Richard Urbrand, ele fala que ele estava numa cadeia com vários irmãos cristãos e eles eram torturados várias vezes pelos comunistas. Às vezes eles pegavam, se os irmãos estavam falando sobre o reino de Deus, eles pegavam um irmão, levavam e batia, quebrava. Era terrível, irmãos, o que acontecia com os cristãos naquela época, 1940 e poucos. E ele fala que quando os soldados russos jogavam os cristãos assim na cela de novo, o cristão levantava todo ensanguentado e falava assim: aonde eu parei mesmo? E voltava a pregar de novo. E ele fala que viu uma igreja ali maravilhosa. E ele fala um dia, né, que ele estava ali, e aí um soldado começou a maltratar um cristão e falar assim: não existe Deus, eu sou Deus. Não existe vida após isso. A gente morreu, acabou. E os cristãos ali não tinham uma teologia tão boa igual nós temos hoje, eles não tinham muita sabedoria, nem a Bíblia eles podiam ter ali na prisão, mas eles tinham uma graça de Deus diferenciada. E ele fala que esse irmão vira para o soldado e fala assim: eu não concordo com você. Imagina comigo,
Se a gente olhasse, pudesse enxergar dentro da barriga de uma mulher, e ali tem um embrião, e a gente virasse para esse embrião e falasse com ele assim: depois disso aí não tem mais nada não, tá? Aí é o final da sua história. O embriãozinho, se ele conseguisse pensar, ele ia ver algo acontecer. Com o passar dos dias, ele estava crescendo um braço. E ele olharia para o braço que ele estava crescendo e ele ia falar assim: mas por que eu tenho braço? Eu não consigo pegar nada aqui dentro. Será que algum dia eu vou usar esses braços para poder alcançar alguma coisa? Talvez fizesse sentido. Se o embriãozinho pudesse pensar e olhar assim, ele vê: estou crescendo pernas, mas por que essas pernas? Será que algum dia eu vou usar elas para correr, caminhar? Será que algum dia eu vou jogar um fute? Por que eu tenho perna aqui dentro? Se ele pudesse pensar, ele iria olhar e falar assim: por que eu tenho olhos? Aqui dentro é tudo escuro. Será que algum dia eu vou usar isso para poder enxergar cores, enxergar lá fora? Se ele olhasse para a sua existência ali dentro da barriga da mulher, ele ia entender algo. Tudo que eu estou desenvolvendo aqui, não pode ser que a minha vida vai acabar aqui. Porque eu estou desenvolvendo coisas que não tem muita utilidade aqui, provavelmente serão usadas no que tem depois daqui. E aí o irmão vira para aquele soldado e fala assim: olha para a nossa vida, a gente é jovem e a gente tem muita força, mas a gente não tem sabedoria, e muitas das vezes a gente usa a nossa sabedoria para coisas, a nossa força para coisas erradas. Quando a gente é velho, a gente tem sabedoria, mas aí a gente já não tem a força. Então quando a gente está mais pronto para viver, está chegando a hora de morrer. Você acha que tudo isso que a gente está desenvolvendo é porque vai acabar aqui? Claro que não. Todas essas coisas são os sinais que nós estamos desenvolvendo para algo que vem depois daqui. Nós estamos aqui, mas nós estamos de passagem, irmãos, e vai ser muito rápido. A vida é um sopro. Moisés falou: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, a ver como a vida é breve, porque a vida vai passar. E a pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós aqui é olharmos para o retrovisor da nossa vida e percebemos que jogamos a nossa vida fora, irmão. Gastamos a nossa vida com coisas passageiras e coisas vazias. Deus tem um propósito na sua vida, porque você só está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus é que mantém a sua vida de pé, e Deus é o alvo da sua vida. É da onde você saiu e é para onde você vai voltar. O nosso irmão Samuca louvou que nessa noite toda a terra está cheia da glória de Deus. Não viva uma vida vazia, sendo que aqui nessa noite existe a glória de Deus. Não viva uma vida desperdiçada, se hoje você pode viver a glória de Deus. E assim, irmãos, eu quero agradecer a minha oportunidade e deixo essa palavra no coração dos irmãos, que Deus possa abençoar no nome do Senhor Jesus.